Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima noite. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de quinta-feira. Um momento de alimentar o nosso coração, um momento de colocar o nosso coração bem perto do coração do nosso Deus, inclinar o nosso ouvido para escutar as palavras que vêm do seu coração. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Deus abençoe, Deus proteja esse nosso momento, que seja muito proveitoso para todos nós, que seja esse momento mesmo do encontro com a graça de Deus, do encontro com a cura de Deus, venha nos abraçar, né? E a tua bondade infinita me perdoar. Boa noite, Gregório. Boa noite, Padre. Sua bênção, tudo bem? Deus abençoe, Deus proteja. Já que nós temos Bem, um lugar para morar, para descansar, né? sim, Então, sim. estamos bem, nada Graças a maior que Deus, né? Deus. Nada Sim, maior que Deus. Precisamos alimentar dessa verdade, o nosso coração precisa abandonar nesta verdade. sim, Estamos sim, vivendo um convite ao abandono, né? Nas mãos de Deus, né? sim, sim. Viver esse abandono, deixando aqui as pessoas chegando aqui aos pouquinhos, enquanto vai lá. Como Sim. foi sua semana, Gregório? Tudo bem? Padre, foi maravilhosa. Inclusive, dia de sábado, eu fiz uma experiência muito boa com as moradas, rezei, fiz aquela experiência que nós pedimos para o pessoal, e foi uma experiência muito boa, de muita paz, de muita coisa boa. Como o senhor disse, né? Essa morada de Deus foi maravilhoso. Muitas coisas boas, né? Então, eu fiquei muito refletindo, tenho refletido muito esses dias sobre as moradas, e foi uma oportunidade de adentrar mais nessa experiência que a gente está vivendo, mas está muito bacana. Então, aqui as pessoas já estão chegando, graças ao nosso bom Deus. Não é? Vou começar aqui com. Nós falamos que a cada dia, né? Nós Sim, leríamos um poema do Cântico dos dos cantos. Cânticos. Então, vou começar aqui até o pessoal ir chegando, a gente Isso. adentrar, né, na segunda morada, mas vamos, nesse momento, ao segundo poema, A Amada, Cântico dos Cânticos. Quem tiver com a Bíblia, a minha tradução é a Bíblia de Jerusalém, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, tem algumas, mas não importa, né? A sua tradução, Sim. né? Você pode estar acompanhando com a sua Bíblia. Eu falo que às vezes as pessoas falam assim, mas não tá igual. Então a minha É, tradução, né, tá aqui a de Jerusalém. Aí se você quiser, né, acompanhar, Cântico dos Cânticos. Segundo poema hoje, segunda morada. segunda morada. A voz do meu amado. Vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas. Como um gamo é meu amado, um filhote de gazela. Ei-lo postando-se atrás da nossa parede, espiando pelas grades, espreitando da janela. Fala o meu amado e me diz: levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê, o inverno já passou. Olha que maravilha. Vê, o inverno já passou. Olha, a chuva já se foi. As flores florescem na terra. O tempo da poda vem vindo. E o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira. E a vinha florida exala perfume. Levanta-te, minha amada. Formosa minha, vem a mim. Pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo, pela fenda dos barrancos. Deixa-me ver tua face, deixa-me ouvir tua voz.
pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Agarrai-nos as raposas pequeninas, que devastam nossa vinha já florida. Meu amado é meu e eu sou dele, do pastor das açucenas. Antes que a brisa sopre e as sombras se debandem, volta, sê como um gamo, amado meu, um filhote de gazela, pelas montanhas de partilha. O segundo poema Cântico dos Cânticos. Agora sim, Gregório, introduza aí, sem falar da sétima morada, porque você tem uma obsessão com essa sétima, e hoje, se você for falar da sétima, eu interrompo. Puxa, ô padre, nós tá bom, olha, na primeira, só lembrando, a gente falou que a porta da primeira é a oração, né? Aí nós falamos da oração, convidamos vocês para fazer a experiência do silêncio, né? Para vocês adentrarem a oração. Então foi o que nós trabalhamos da primeira morada. Agora, e as segundas moradas, né, gente? Se a porta da primeira é a oração, da segunda, Santa Teresa d'Ávila vai falar para a gente assim, olha, na segunda, não desanime, ela convida a gente a ficar firme na oração, porque na segunda a gente já está consciente que a gente precisa se silenciar, que a gente precisa rezar, e ela faz um convite muito interessante, e ela vai dizendo para a gente que, ela diz assim: não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de procurar sempre ir adiante. Então ela diz o seguinte, olha, na segunda a gente tem que ter uma atenção muito especial para a gente ser firme. É a firmeza da oração, porque vai aparecer muitos momentos de distração, da gente estar naquele caminho de oração firme, de buscar escutar o Senhor, e ela fala que a gente, na segunda morada, a gente já começa a ouvir pela palavra, pela leitura de um livro, pelo sermão do padre, por tudo isso a gente já começa a ver alguns convites da voz do Senhor, já aparecem algumas coisas que a gente percebe. Só que ela fala que da mesma forma, acontece também muitos pensamentos que querem afastar a gente da oração, levar a gente para longe. Aí, sabe o interessante que ela fala, padre? Que nessa segunda, ela fala assim, olha, o Senhor muitas vezes deixa até que os maus pensamentos venham, sem que a gente consiga lançar eles para longe. Envia algumas securas, alguns desertos, e permite mesmo, né, que isso nos incomode, né? Para provar, né, se nós realmente estamos firmes na oração. Então, o que ela pede? Deus não vai dar grande consolo nessa segunda morada, não. Muita calma. O que Deus quer ver de você? A persistência na oração. Que você não se deixe abater e desanimar. Continua firme, meu filho. Continua firme na oração, porque é ali que a gente vai encontrar a nossa paz. Então, ela fala assim, determine-se fortemente nessa segunda morada. Olha que coisa interessante. Então, padre, a gente manter animado na oração, ou manter forte no sentido de não desistir, mesmo que a gente não esteja sentindo grandes coisas, né? Que a gente esteja sentindo, assim, aquele momento, assim, até que a gente pergunta assim, né, padre? Gente, cadê Deus? Eu rezo, e só acontece coisa ruim comigo. Gente do céu, eu vou na igreja e parece que é pior quando eu rezo. Deixa eu te falar, sabe o que acontece? É porque quando a gente começa a estar no caminho de Deus, como é que a gente começa a ficar firme na oração, parando para escutar o Senhor, prestar atenção no sermão do padre, né? Ficar ali ligado no que o padre está falando, ficar ligado num livro espiritual. Quando a gente está firme, né? Tem outro lado também, né? Diz que o inimigo não quer muito que a gente fique firme, não. Então ele fica criando, e a mente da gente fica criando coisa para distrair a gente, né? E de fato, nessa hora, é a firmeza da oração que vai fazer com que a gente fique nessa segunda morada. Porque diz que se a gente voltar para trás, padre, é pior do que se não tivesse ido para a segunda morada. Pode. Então é por aí, padre, a segunda morada, né? E a beleza que ela fala aqui, que eu gosto de Teresa,
é que ela entende a evolução da nossa humanidade. Vamos cair. Ela trabalha isso. Nós vamos cair, né? Muitas vezes eu até falo que o cair é humano. Mas aí vem a persistência, segue adiante. Sim, sim. E, né, existe o perdão. O perdão é divino. Então, quando ela fala, não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de procurar sempre ir adiante. Muitas vezes nós temos que seguir com o coração quebrado, é sangrando, é apertado, é dolorido, é seguir. Doído. Né? Então, essa etapa dessa segunda morada, eu achei muito bonito, né? Sim. Quando ela fala dessa mesma queda, tirará Deus vosso bem. Como faz o vendedor de triago, que para mostrar que é boa, bebe primeiro o veneno. Quando, né? Então, Deus tirará daí o vosso bem. Lembra daquela questão que nós falávamos do oleiro? Do olheiro, sim. O mesmo material. Sim. Deus vai trabalhar com o mesmo material que nós carregamos. Deus, é daí que Deus vai tirar o nosso bem. Das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos fracassos. É daí que Deus vai tirar o nosso bem. E é isso que ela fala, né? Porque se tem hora que você for olhar, você fala assim, eu não vou seguir, não. Sim. Eu não sou digno. Eu não vou seguir. Eu não consegui avançar nada. Eu não vou seguir, eu não melhorei nada. Eu caí. Eu fiz o propósito, eu estava indo tão bem. Eu rezei na terça-feira muito bem. Né? No final de semana, quando chegou a bendita quarta-feira, tudo deu errado. Quinta-feira de manhã, parece que caiu, quebrou tudo. E olha o que ela fala então, nessa segunda morada. Você falou tanto da persistência, né? Não desanimar, seguir. Então vamos lá. E aí tem uma frase dela que diz assim, que ela fala, olha como é que a gente tem que persistir. Ela diz assim, ó, fora deste castelo, disso pode ter certeza, diz ela. Olha para você ver. Não achará segurança nem paz. Então, fora do castelo, fora dessa oração, da gente estar ali com Deus, né, persistindo na oração, nós não acharemos segurança nem paz. Então, uma das coisas que pode acontecer tudo com a gente, mas Santa Teresa fala muito disso, o que a gente não pode deixar é de estar em oração. A gente pode estar triste, igual o senhor falou, pode ter pecado, pode estar quebrado, mas a gente não pode sair fora do castelo. Porque fora do castelo, fora da oração, fora desse encontro com Deus que nós estamos falando, que Santa Teresa nos convida, nós não temos paz, nós não temos segurança mesmo, né? Então, o que ela quer dizer? Mantenha firme no castelo, mantenha lá firme. E eu me lembro muito, padre, de São Pedro e de Pedro e de Judas, né? Judas caiu, traiu Jesus, mas ele não voltou para o castelo, né? Pedro traiu Jesus, ou seja, na verdade negou Jesus, né? Mas Pedro amava tanto Jesus e ele quis ter um encontro de novo, né? Ele teve um encontro. Então, olha para você ver. Então, essa experiência da gente, eu vejo, a gente está fazendo um trabalho com as pessoas em situação de rua, né? Eu tenho adentrado muito nisso e eu vejo assim, quanto que às vezes a gente ajuda eles e eles caem. Você faz um trabalho, você acha que está bem, sabe? Eles vão lá e caem. E eu fico pensando, gente, a gente é igualzinho com Deus, né? A gente é igualzinho, né? Deus está trabalhando a gente, né? A gente está se aproximando de Deus, está animado, faz o propósito, daqui a pouco a gente vai, afasta, cai. E aí, gente, né? Como é que faz? Então, a gente é convidado a quê? O que a gente não pode? É desanimar. É o que ela pede para a gente nessa segunda morada, é persistência. Não importa a condição que você esteja. Como diz São Paulo, o importante é seguir decididamente em frente. São Paulo fala isso, né? Então, nessa segunda morada, gente, o nosso grande desafio, e ela fala o que a gente precisa ter, então, nessa segunda morada? Ela fala que a gente precisa ter
perseverança e bons desejos. Essa é a disposição mais necessária. Mais necessária. Ela fala que sabe sua majestade, sabe Jesus, né? Guardar muitos dias e anos, para nos dar, inclusive, uma grande graça, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Essa disposição é a mais necessária. Né? A Maria Fernanda até colocou aqui, ó, não se desespere. Para que desanimar? Né? Então, é esse o espírito da segunda morada. E essa segunda morada, né, que a gente fala assim, precisamos olhar para nós, falava isso com Elisângela ontem, né? Com o mesmo olhar que Deus nos olha. Porque em determinado momento, a gente olha tão diminuído para a nossa história, a gente supervaloriza as nossas quedas, a gente não permite, né? Muitas vezes, não é aceitar os nossos erros, não é essa questão de aceitar, mas muitas vezes é de acolher, compreender, para seguir, para a gente não ficar, porque se nós não seguirmos, né, adiante, a gente vai ficar punindo, nós vamos procurar maneira de nos punir, e muitas vezes o pecado, os vícios, aí vem a armadilha do demônio, né? A armadilha está aí. Porque ele sabe, eu lembro de Padre Léo, quando ele falava, né, que o demônio, ele sabe a isca certinha para jogar. Né? Então ele fala assim, ó, tem peixe que não come minhoca, você pode jogar lá que não vai comer minhoca. Você não vai pegar. Isso aí. Mas tem, às vezes, para cada situação, a isca. Sim. E muitas vezes essa isca que nós pegamos, né, que nós cedemos, ela vem exatamente pela falta de perdoar. Talvez antes de começar a falar aqui, se cada um pudesse olhar mesmo, acolher, já que nós estamos dentro desse castelo, nós não saímos, né? Não pode sair. Não pode. Nós estamos dentro desse castelo. Então, dentro desse castelo, a gente falar, eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me perdoo, né? Aqui, Zelita, sei que estareis protegida neste castelo. Já entrei e daqui não saio mais. Então, vamos permanecer. A Kátia também, ela fala, nunca mais sairei desse castelo, pois já foi muito ruim. Machuquei e não quero mais sair desta morada. Porque quando a gente sai do castelo, a gente está muito exposto, gente. Olha lá, ela fala, inclusive, o seguinte, as moradas que chovem o maná, as coisas boas, são outras. Nessa morada, a gente ainda está, estamos com 1000 embaraços e imperfeições. Então, Deus nos recebe assim, com embaraçado, com imperfeição, né? As virtudes brotaram há pouco, né? Então, as virtudes estão começando, né? A brotar as virtudes que estão nessa morada. Ainda não sabem andar, e até agrada a Deus que haja princípio delas. Olha o que ele fala, né? E com isso, não tenhamos vergonha de querer gostos na oração, de prorromper em queixas por causa de securas, em queixas por causa das dificuldades, né? Vocês jamais esqueçam disso. Abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas. Então, ela nos convida, né, a todo empenho na oração, né? A todo empenho, né? Então ela fala, todo empenho de quem começa a ter oração, isso não esqueçais, é de muita importância. Há de se trabalhar, determinar-se e dispor-se com toda a diligência possível a tornar sua vontade igual à do Senhor. Olha que coisa, diligência, eu me lembro muito das formigas. Diz que a formiga é muito diligente. O livro dos Provérbios dá o exemplo da formiga, né? Trabalha sem parar, trabalha muito diligente. A formiga está sempre trabalhando, né? Está sempre ali. Então, a gente diligente na oração, a gente está ali sempre firme na oração, não esquecer de estar ali nesse castelo, não se afastar da oração. E a gente vai brotando na gente, né? A gente está todo imperfeito.
Estamos imperfeitos? Estamos, somos imperfeitos, nós caímos, igual o senhor falou, a gente, né, mas a gente está ali firme. E outra coisa que ela fala é assim, é conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Querer aquilo que Deus quer. A gente já começa nessa segunda morada, ela já começa a alertar a gente para falar assim, olha, Deus sabe como é que Ele distribui os dons. Você não preocupa, não, em querer pedir muita coisa para Deus, em querer que Deus te dê isso, te dê aquilo. Você não sabe se vai ser bom para você, é Deus que sabe. Né? Então a gente já começa a oração querendo... Preocupa em conhecer o esposo, em ficar ali, como a gente falou na primeira morada, né? Aí alguém colocou perseverança, do perdão, do amor, e a gente vai adentrando essa morada, né? E aí sim, a gente vai compreendendo as coisas de Deus, né? As coisas do alto, que não são fáceis de compreender, como ela diz, né, padre? Então essa é a nossa chamada, nossa experiência, né? Então é o que ela nos chama, né? E eu lendo, né, a segunda morada, né? Sim. Aquele mesmo desejo do salmista, não deixe inacabada esta obra que começastes com vossas mãos. Ah, Senhor meu, olha a beleza, né? Ó Senhor meu, amado meu, olha a questão da intimidade já, né? Aqui a única esperança é a vossa ajuda. Sim. Sem a qual nada se pode fazer. Então, o que eu quero aqui agora é a sua ajuda. Sim. Porque sem ela, nada se pode fazer. Por vossa misericórdia, não por meus méritos. Não é por mim, meus méritos. Por vossa misericórdia, não consintais que seja enganada esta vossa criatura, e deixe o começado. Então não permita que eu deixe o primeiro passo, né? Não permita, Senhor, que eu abandone o primeiro passo, mas se eu cair, que eu recomece, meu Senhor, com a tua graça, porque eu levantava em Deus. E aí, quantas, né, pessoas podem ter pensado assim, gente, mas como eu sou fraco, como eu caio na oração, todos nós somos, né? Então, essa segunda morada, Deus conhece profundamente cada um de nós, Deus nos conhece profundamente, Ele sabe, né, a pedagogia desse encontro com o amado passa por cada uma das moradas, né? E o que vai sustentar é essa perseverança na oração. Como diz lá Jeremias, né, seduziste-me, né, eu deixei seduzir pelo Senhor. É a hora, né, da gente ir se sentindo assim, seduzido cada vez mais pela oração. Não importa se a gente não tem grandes consolos, não importa se a gente tem grandes coisas, porque como o padre falou, o nosso inimigo, o inimigo da alma, né, o demônio, ele é muito esperto, principalmente para uma pessoa que Deus tem muitas graças, muitos frutos, Ele sabe o projeto que essa pessoa pode ajudar a converter muitas vidas, a salvar muitas vidas. Ele não vai querer que a pessoa passe mesmo da segunda morada de jeito nenhum. Ele vai querer fazer que a pessoa volte para trás, que ela retorne para trás. Aí para virar o boneco de sal lá, né? Igual lá na Sodoma e Gomorra, lá de Ló, a esposa de Ló. Então muito cuidado para a gente não virar o boneco de sal, para a gente não olhar, não voltar para trás, não esquecer a oração. Caiu. Gente, Deus é imensamente misericordioso. É isso que Santa Teresa quer nos lembrar. Então, esse convite para a gente estar na segunda morada é justamente o convite para a gente perseverar na oração. E aí é bom perguntar para vocês, né, como é que foi essa semana de oração? Vocês fizeram essa contemplação, essa experiência do silêncio do amado, né? Se mantiveram firme nisso, né? Como é que está isso, né, dentro de você? Pra você já começar a refletir. Eu tenho feito isso todos os dias, eu tenho conseguido parar para poder sentir esse amado, para poder, mesmo que eu não sinta nada, que eu não experimente grandes coisas, mas é a experiência de quem ama, de quem está ali junto. Eu tenho sido perseverante nessa experiência de oração, então esse é o grande ponto, né? Então é o que Deus nos chama, e que Santa Teresa conseguiu entender bem, né? Sem perseverança, né? Não desanime, porque sem perseverança a gente não chega lá, E nós vamos encontrar nessa segunda morada com os nossos demônios, né? Vamos. Quando ela fala aqui, determine-se fortemente
que vai a pelejar. Eu lembro, né, dessa palavra dos antigos, Pelejar. né? É peleja mesmo, né? Que vai a pelejar contra todos os demônios. E veja bem que não há melhores armas que as da cruz. Nós não podemos querer uma cruz um Cristo sem cruz. A cruz sem o Cristo, ela não traz proveito nenhum. A arma, e aí vem toda essa mística de Paulo, né? Sim. O Cristo, né? Encontrar Teresa d'Ávila, ela faz esse encontro também com o crucificado, ela não abandona essa questão desse caminho, né? Então, isso precisamos entender bem, né? Ela fala que muitas vezes, né, o descanso e tudo que ele oferece do que tornar a primeira morada. Então, ou seja, a oração, né, que tudo muitas vezes pode nos levar a querer abandonar tudo isso aí. Tudo. O caminho mais fácil, Sim. né? As alegrias imediatas. Os prazeres imediatos. Ela coloca, né, muito, né? Ela trabalha muito bem Eu isso, falo o seguinte, né? tem gente que não quer viver a quaresma, ele só quer viver a Páscoa, né? Só a festa, né? Ele não quer passar pela quaresma, né? E aí, padre, é interessante o senhor falou da cruz, né? Porque muitas vezes a gente é colocado mesmo como como aquele instante, né, que Jesus fala assim, olha, tome a sua cruz, carregue ela todos os dias, né? E a gente, nesse caminho, é o cuidado que o senhor falou, a gente encontra tantos demônios, ela fala que tantos pensamentos que vêm à cabeça da gente, tanta coisa querendo afastar a gente, tira o foco da oração, tira o foco de tudo isso daí. E tantos demônios que a gente tem, que a gente é culpado, que aquilo não adianta, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque é muito sensível nesse momento. No momento que a gente está na segunda morada, é um momento de muita sensibilidade. A gente não está pronto? Não está, não. Vocês vão ver que à medida que a gente for caminhando lá na frente, tem a questão de estar pronto. Mas o pronto, assim, a gente vai estar mais aprofundado. Mas nesse momento, a gente tem que continuar na oração para a gente conseguir mergulhar nas águas mais profundas. Mas a gente ainda está no raso. A gente ainda está no raso. Porque a gente não aguenta, talvez o que ela quer dizer é o seguinte, a gente não aguenta uma secura, uma dificuldade, uma perseguiçãozinha, né? A gente já abandona, né? Então a gente já quer afastar. Então, assim, a gente precisa ter muita força interior nesse momento para a gente poder não desanimar com facilidade. Porque é isso que o mal quer. É isso que o inimigo da nossa alma, da nossa vida quer. Ele quer que a gente afasta, né? Ele quer que a gente vá para longe. Então nós temos que manter firme, né? Ora, se errarmos no começo, querendo logo, que o Senhor faça a nossa vontade, aquilo que a gente quer, né, e nos leve por onde imaginamos, que firmeza pode ter esse edifício? Que firmeza pode ter essa casa? Que firmeza pode ter essa morada, né? Por isso que Deus permite, né, que muitas vezes venha mesmo, né, as dificuldades, porque olha para você ver, Deus nos permite para o nosso bem. Então, assim, mantenha firme, porque alguém pode falar, padre, eu comecei a rezar, estou contemplando Deus, mas está acontecendo tanta coisa ruim, padre. Está acontecendo tanta coisa ruim lá em casa, no meu trabalho, eu não estou conseguindo, não, está tudo muito difícil, padre. Eu não sei se essas orações estão resolvendo, não. Não é assim que muitas vezes as pessoas falam, né? Por quê? Porque ela está na segunda morada e está sofrendo os combates da segunda morada, né? Que são próprios e às vezes até Deus permite mesmo, né? Esse momento, né? Mas o que ela fala? Não desanimeis, persista. E ela já começa a falar aqui que o São João da Cruz trabalha dessa aridez, né? Quando ela vai falar da secura. Não espera, ainda não tá, né? Aí ela fala aqui, com isso não teremos vergonha de querer gostos na oração e de prorromper em queixas por causa das securas. Jamais vos aconteça isso. Aí ela fala, abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas.
E convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. A que mais puder padecer, padeça mais por ele. E caberá a esta a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor vô-lo der, rendei-lhe muitas graças. Olha. Abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas, né? Olha que maravilha. Então a gente não precisa ficar esperando, né? Grandes coisas. Se Deus der, ótimo. Mas esse é o momento da gente tá começando a amadurecer na oração. Não é isso? Amadurecer, né? Amadurecer. E eu falo, padre, às vezes a gente tem algumas experiências, eu também sou da renovação carismática, de grupo de oração, às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que sentir consolo, eu tenho que sentir coisas extraordinárias, novidades, né? Tem que ter aquela coisa, porque se não tiver, Deus não tá, né? E Santa Teresa nos alerta aqui, né? Para a maturidade da fé, né? Para a maturidade, né? Assim, ó, pra você ver. Então significa que a gente tá na segunda morada, maturidade da fé, dessa experiência, né? Eu achei tão bacana, teve uma pessoa que colocou aqui agora, colocou assim, ela fala, cadê? Kelly Nobre, ela colocou, namorar, Jesus esta semana foi muito lindo. Eu me recordei do meu primeiro encontro. Apesar das dificuldades, eu tenho uma certeza, Deus está comigo. Olha, que bacana, Kelly, viu? Muito bom, você fez a experiência, né? Namorar Jesus, né? Foi lindo, maravilhoso. Continue namorando ele, mesmo que você não sinta nada, parece que não foi lindo, né? Mas porque eu não senti, talvez, grandes coisas. É isso que ele vai dizer nessa segunda morada, tá, Kelly? Esse é o desafio. Talvez você não consiga repetir aquela experiência, né, ali do enamoramento. Talvez você ficou ali e não sentiu nada. Mas é a certeza de que eu vou continuar ali. É essa determinação determinada, como diz Santa Teresa, né? Pra gente amadurecer na fé, porque, né, a gente precisa amadurecer. O quanto a gente precisa amadurecer, não é isso? É igual quando eu falo, né, o casamento, né? No casamento não é só você sentir aquela paixão, você sentir aquela coisa, você sentir, tem dias que talvez você não experimente nada, tem muitos dias que daqui a pouco você, né, não é só o sentimento, né, é a certeza de que você ama o outro, que é nas pequenas coisas, que é os momentos de dificuldade que os dois passam junto. Essa é a segunda morada, né? Deus quer nos amadurecer nessa segunda morada, Deus quer nos dar firmeza, né, se a gente manter firme, determinado, né, padre? E olha bem, se nós divorciarmos de nossa história, perdeu tudo. Olha bem, pode haver maior mal do que não nos acharmos em nossa própria casa? Onde você mora? Muitas vezes nós moramos nos planos futuros. Muitas vezes nós moramos na vida do outro. Na casa do outro, na vida do outro. Na casa do outro. Aí exigimos que o outro cuide de nós, que o outro nos ame do jeito que a gente quer. Aí ela fala que o maior mal... Então, se você chegar na sua casa e perceber que o seu coração lá não está, fala, vamos voltar para casa? Talvez aqui, nessa segunda morada, a necessidade de voltar para casa. Talvez precisamos... teve uma vez que... Vou contar uma experiência rápida aqui. Sim. Nós estávamos fazendo um retiro de padres. Sim. E tinha um irmãozinho, uma gracinha, que sabe, que veio pregar. Ele trabalhava... É uma experiência muito boa, rica, sabe? Uhum. E tudo era essa meditação. Só que você imagina meditar... 2 horas da tarde, no Pentáurea, que foi, com aquele friozinho que você estava querendo. Aí tinha hora que quando despertava ou alguém dormia, ele tocava o sininho e a voz. É hora de voltar para casa, para a gente não dispersar. E eu lembro que um padre, ele não dormiu, não, ele arrancou. Até hoje a gente lembra quando chega lá perto, a gente vai fazer, pelo amor de Deus, não vai fazer a gente
Porque essa questão essa meditação do estar com Deus, Sim. qualquer coisa nos rouba. E ele falava assim, olha, nós temos dificuldade disso, então eu vou ajudar vocês. E ele começava a falar, né? E ele falava que uma coisa é reflexão e outra é meditação. Que reflexão, você tem algo, né? Você se enche de uma mensagem, né? E a meditação, ela é quase que ela vem do nada. O meditar, você começa, ele sempre falava um mantra, né? A gente começava um mantra, fechava os olhos, ia fazendo essa oração. De vez em quando, essa questão volta para casa. Sim. Talvez você está lá, hoje é terça-feira, você está lá nos problemas da paróquia da quarta. Volta para casa. Ah, você está querendo, lá no passado, tentando consertar aquilo que não vai ter jeito, mas você vai ter que acolher, se perdoar e seguir adiante. É hora de voltar para casa. Então, essa questão de Teresa d'Ávila, né, quando ela fala, pode haver maior mal do que não nos acharmos em nossa própria casa? Você já se encontrou? Você já se encontrou na sua casa? Sim. Sim. Não adianta fugir. Sim. Nós carregamos, né? Nós somos templos do Espírito Santo e nós carregamos aqui dentro, né, Deus? Então, você não adianta fugir do seu castelo. Se você fugir disso, que é esse castelo interior, como ela diz, né? A gente não vai encontrar paz, não vai. Teve alguém que colocou aquela música, Senhor, eu quero olhar somente a ti e não voltar atrás, né? Olha para você ver, né? Eita, olha, não voltar atrás, é isso mesmo, né? É da música, né? E Elisângela, gente? Será que a Elisângela tá aí, gente? Oh, meu Deus do céu. Tá não. Eu sei que não. Oh, Jesus. Mas, padre, então isso que ela colocou é interessante, né? Olhar somente a ti e não voltar atrás, porque a gente tem a tentação de voltar para trás. A gente tem a tentação de fugir, né? O senhor colocou aí, às vezes a gente quer ficar dormindo mesmo, né? A gente quer ficar roncando mesmo, né? A gente quer ficar ali, o ronco, que é o barulho interior, o barulho nosso, né? Só não pode falar o nome do padre, né? Mas tudo bem, mas tem um barulho. Não pode, eu dou. Mas eu nunca mais... Esquece, né? Não, mas só que assim, né? Todo mundo dormiu, mas ele teve o desprazer do ronco. E a beleza que ela fala, você falou de uma coisa interessante. Paz. Esse eu vou falar o nome. Tinha um padre em Diamantina, ele chama Monsenhor Lúcio. Você já ouviu falar de Monsenhor Lúcio? Todo mundo, às vezes, ele estava passando por problemas. Sabe aqueles problemas que todo mundo sabe que acontece, dificuldade, né? Ele estava passando dificuldade, saúde, aquela questão toda. E durante vários dias, a gente chegava perto dele e falava, Monsenhor Lúcio, o senhor está bem? Ele, em paz. Com aquele sorriso. Ele nunca falava que estava bem. E aquilo me incomodou um dia. Eu falei, senhor Lúcio, por que o senhor fala que está em paz e nunca o senhor responde? Nós não perguntamos se o senhor está em paz. O senhor está bem? Uhum. Aí ele falou assim, eu não preciso estar bem para estar em paz. Eu estou com meu Deus, eu estou em paz. Mas fora, os problemas continuam do mesmo. Mas eu estou em paz. Olha. A paz não é ausência de conflito. A paz não é ausência de aborrecimento. A paz não é ausência de doença. A paz não é ausência de tribulação. E ela fala muito bem que você chegou aí, né? Paz. Eis o que o Senhor disse e recomendou a seus apóstolos tantas vezes. Pois bem, crede-me, se não tivermos paz procurando-a em nossa casa, ainda menos acharemos nas alheias. Não transfere a sua morada. Você pode estar com o seu namoro, você pode estar com o seu casamento, você pode estar com uma amizade, você pode estar cuidando do seu filho, mas não transfere essa paz para outra morada. É casa sobre areia. Casa sobre areia, exatamente. E engraçado que essa segunda morada é a hora da gente começar a construir a casa sobre a rocha, né? Para que ela não fique tão estável. Igual você colocou aqui, paz. Porque o que a gente busca? Os problemas não vão mudar. Eu terminei de fazer a contemplação. Quantas vezes eu já cheguei no Santíssimo para sentar ali e conversar com o Senhor sobre um problema, uma dificuldade. Nossa, eu saí dali com
muita paz no coração. O problema continua o mesmo lá fora, mas é aquela certeza, né, da paz interior, de buscar dentro da nossa casa, dentro de nós, essa presença de Deus, porque senão vira areia. Vira areia, não é? Deus não quer que a gente construa a casa nossa sobre areia. Então, nessa segunda morada, você tem construído a sua casa de maneira, né, é um convite, né, começar a construir a casa sobre a rocha, porque tanta coisa a gente constrói sobre a areia, a gente vai buscar fora de nós o que está dentro de nós, Santo Agostinho fala, né? Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer de nós essa firmeza, gente, na oração. Você tem um horário que você estabelece para oração, você tem um horário para esse encontro com Deus. E aí a gente está falando, gente, está falando também que a sua vida espiritual ela precisa ser alimentada. Né? Quer dizer, é um livro que você lê, nós estamos trabalhando o livro Moradas, né? Então, é um livro espiritual que você lê, é uma adoração, igual hoje, quinta-feira, você, né, pode participar hoje online também, se não tiver oportunidade de ir. Mas é também aquele momento de oração de você e Deus, que você tem que ter aquele tempo, né, desse encontro, dessa oração, para você não perder essa perspectiva de vista, né? Não perder, porque esse encontro é seu com o Senhor, é um momento seu com o Senhor, é um momento de você buscar essa paz, como o Padre Fernando está falando aí, como a gente está lendo aqui, como a história desse padre que ele está contando, né? Mas para isso, né, Jesus fala, né, não desanimeis, na casa do meu pai há muitas moradas, credes em Deus, credes em mim. Não desanimeis, né? Quantas vezes fala na Bíblia, não temeis, não desanimeis, né? Então é esse caminho de maturidade que a gente precisa na fé, que Deus nos convida, né? Para a gente continuar firme, porque senão qualquer coisa vai nos abalar mesmo, era o que Jesus fazia com os apóstolos, senão na hora que o barco começa a balançar, mesmo que Jesus esteja lá, a gente fica desesperado. A gente desespera, né, padre? Porque o barco está balançando, porque a coisa está... E a gente não sustenta na oração, não. A gente não sustenta. Então, por quê? Mostra a fragilidade da gente, como nós somos frágeis. Mas lembra disso. A gente falou das imperfeições. Nessa segunda morada, a gente está começando a caminhar, começando a compreender, né? Então, a gente vai ter as imperfeições, vai cair mesmo. E eu falo, Jesus, né? Quanto que a gente precisa adentrar, né? O quanto que a gente precisa ter perseverança, né? Porque sem perseverança a gente não é provado, né? A gente não é provado, né? E quanto que a gente precisa aprender. Alguém colocou, Senhor, tem tanto a aprender. É verdade, Lúcia. Nós temos muito a aprender. E como que nós vamos aprender? Nessa firmeza, nessa fidelidade à oração, nesse momento a gente começar a escutar a voz do Senhor, porque até então a gente não está escutando direito, né? Agora, na segunda morada, ela fala assim, ela fala que na primeira a gente ainda é surdo. Não é que bom tem hora ser surdo, porque agora a gente já começa a escutar. E quando a gente começa a escutar, ou por um sermão, ou por um livro, aí, padre, qual que é a tendência? A tendência a gente fala, como era bom eu ser surdo, né? Como era bom, porque eu já estou começando a ouvir algumas coisas que eu preciso mudar. Quando eu era surdo, mudo, era melhor, né? Ela fala isso, sabe? Ela dá esse exemplo, né? Agora eu estou começando a escutar, nossa, Padre Fernando, alguém colocou aí que o senhor falou na adoração hoje, né? Tocou muito ela, né? A gente já começa a escutar, né? A gente já começa a mover e tudo. Então já começa a mexer com a gente, né? A gente já começa a escutar o convite de Jesus, a fala dele, através de alguns sinais, a gente consegue já ouvir. E aí o que acontece? A gente já começa a ser mexido. A gente já começa a ver que a gente precisa mudar, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa amadurecer na fé. Então esse é o convite do Senhor para nós, né? Não é isso? E olha bem, e ela traz isso muito bonito. Deus não tenta ninguém, ele não é tentador. Deus não tenta ninguém. Olha bem. Segundo disse ao princípio, já vos tenho escrito como vos haveis de portar nas perturbações que neste ponto causa o demônio. Deus não tenta ninguém, ele não é o tentador. Paulo fala isso, ela é a mesma linha. Sim. E como começar a recolher-se? Não há de ser a força de braços, porque não vai querer também quebrar, chegar com criança, não sei se você já brincou disso, de chegar lá, tinha hora que estavam uns homens grandalhão lá, ser igual besta, vamos fazer uma queda de braço, que queda de braço, seja lá humilhado, derrotado.
Em determinados momentos, é melhor a fuga. Você não tá, olha bem, não é queda de braço, e sim com suavidade para ser o recolhimento mais duradouro e contínuo. Não direi mais aqui. Só acrescento, que pena, né? Era aquela... A gente quer ouvir, né? E ela vai lá e fala, não direis mais. Hã? Ela fala, não direis mais. A gente doido, pai. Isso que eu queria falar com ela para perguntar. O que você ia escrever mais? Eu também tenho esse já falei no abandono começado, já falei para você recolher no meio que não tem. É aquela questão, né? Teresa. Por isso que eu falava, eu chamo ainda, né? Teresona. Teresona. Igual de Terezinha no Jesus, e eu gosto sempre das duas, aí eu falava assim, Terezinha, para lembrar lá, a Terezinha e a Teresona. Então não vou falar mais aqui. Só acrescento que, a meu ver, é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas, pois podereis julgar erradamente quem fazer estas coisas necessárias e de obrigação há grande prejuízo para a vossa alma. Mas, ainda quando não acharmos quem nos ensine, tudo fará o Senhor redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos o começado. Para este mal não há remédio, a não ser tornar a principiar. Sem isto, pouco a pouco, irá perdendo cada dia mais a alma, e ainda praza a Deus que o entenda. Olha, não voltar lá atrás, ou seja, manter firme. Olha, uma coisa que eu queria ler aqui também, padre, acho muito interessante, olha lá. Poderia alguém pensar, se tão grande mal é tornar atrás, melhor será ficar fora do castelo e nunca se meter em tal empresa, né? Ou seja, é ficar fora. Tem gente que pensa assim, então eu nem vou, né? Aí ela fala assim, eu já disse desde o princípio, quem anda no perigo, nele perece. E também vos declarei que a porta de acesso para esse castelo é a oração. Ora, pensar que havemos de entrar no céu, olha o que ela fala. Ora, pensar que a gente vai entrar no céu, sem entrarmos em nós para conhecer e considerar a nossa miséria e os benefícios de Deus, e para lhe pedir muitas vezes misericórdia, é desatino, ou seja, é loucura, né? Então pensar que a gente vai entrar no céu, gente, sem conhecer a gente, sem conhecer a nossa miséria, sem conhecer a nossa fraqueza, sem conhecer os benefícios que Deus nos dá, ela fala que é loucura, e pedir misericórdia muitas vezes é desatino. Né? Então não pensa a gente, eu vou andar no perigo, vou andar ali, que aí eu não encosto, eu não vou, aí eu não tem problema, eu também não vou cair nas tentações, que eu estou aqui longe, estou distante. Ela fala, olha, a gente precisa entrar em nós para conhecer o quê? Ela nos convida a conhecer nossas misérias, nossos benefícios de Deus. Então se a porta é a oração, é pela oração que a gente vai conhecer a nossa miséria, mas também a gente vai conhecer a misericórdia de Deus. E aí nós vamos pedir muitas vezes misericórdia a Ele. Mas ela diz, né, que nós precisamos trabalhar em orar. Né? Orar a fim de não andarmos sempre em tentação. Porque se a gente não orar, nós vamos andar sempre em tentação. Né? Orais e vigieis para não entrardes em tentação. Só nós vamos dormir mesmo, igual os apóstolos. Né? Jesus ia lá e estava dormindo. Os amigos dele, né, os íntimos dele, né, igual nós de vez em quando, né, ele ia lá, estava dormindo, ele falou, orai e vigiai, né, porque senão vocês vão cair em tentação. Eu bato palma nas missas quando o povo dorme, o povo fica com raiva, eu estou ajudando, e tem hora que eu saio com raiva. Sai com raiva. Bato pau. Teve um dia mesmo, eu estava lá, voltando à missa, nós voltamos à missa no Rosário, né, com um grupo reduzido, né, com as pessoas que frequentam lá, porque não dá para você estender para quem lá não frequenta. Você frequenta, se você você frequenta. Aí eu falei, pessoal, nós vamos cuidar desses que comeu arroz e feijão por todos os tempos. Aí um dia chega a senhora lá, sabe aquelas pessoas que insistem, comiam diária, que trem todo, querendo comer diária, sempre você não podia, sabe aquela questão toda.
Para ficar livre, eu coloquei, falei assim, tá, era no sábado, vai no domingo também, para ficar livre, não tá aguentando mais. Eu tava querendo dormir, eu tava cansado, você não sabe o que fazer essa escala, como que... Cheguei lá, ela rezando o texto na hora da missa, eu cheguei depois, falei com ela assim, não, filha, você vai rezar o texto na sua casa. Se é a hora da missa, você vai rezar o texto aqui agora. Você tava doida querendo. Agora eu chego aqui pra você rezar texto, você ficava em casa. Você rezar seu texto, na hora da missa, você fica em casa. Então tem gente que fica, eu rezei meu rosário, você não rezou o rosário, não. Você rezou na hora da missa. Então, ou você rezou o rosário, ou você não participou da missa. Não tem como. Os dois, Não tem como. Não tem esse sentido, sabe? Sim. Aí eu fiquei olhando, sabe? Aí, ao mesmo tempo, depois eu tava vendo uma pessoa que tava passando na rua. Aham. Aí ela ficou assim. Aí na hora, eu cheguei da comunhão, falei assim, você participou da missa, você quer comungar? Ela quer. Eu falei assim, então passa o álcool gel, né? Claro. Passa o álcool gel lá. E ela chorou. E lá fora ela vivendo aquela, sabe, aquela questão toda com os olhos, sabe, rezando com as lágrimas, sabe, intensa naquele... E ela estava lá fora, passava carro, ela não desviava o olhar. E o pessoal de dentro vendo o SAMU passar lá e olhando para ver o SAMU. E eu olhava e falava assim, gente, mas como que os estágios são diferentes, né? Sim. Como que os estágios, eles são diferentes? Sim. E aqui, uma coisa, você está na segunda morada, você não pode abandonar a primeira, não. Não é primeira, não é crisma, que as pessoas vão buscar a crise e depois não volta mais, não. Ela insiste de novo na questão da morada, né? E outra coisa bonita, ela não separa fé e obras, né? Não, separa não. Fé e obras. E tem hora que obras, gente, é muito mais do que, né? É aquela obra que é o fruto da sua oração. Sim. E sua obra também. Sem oração não vai. Sim, tem que caminhar juntas, né? Marta e Maria, né? Tem que caminhar juntas, né? Ela fala esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio. Ô, padre, nós temos aí as 7 lives, só lembrando o senhor aqui, só que nós vamos ter uma coisa interessante para as pessoas, hein, que nós criamos. Vou pensar com elas. Vamos. Deixa eu só encerrar aqui para a gente falar aqui. Tá. Só encerrar aqui, viu? Sim. Qual é a tarefa dessa semana? Vamos passar a tarefa. Vamos passar a tarefa. Vamos pular as etapas, não. Primeiro a tarefinha. Sim. A tarefa, nós vamos voltar para casa. Eu vou convidar você a tentar tirar toda a tentativa que você teve de morar fora da sua casa. Seja na vida do seu esposo, seja na vida de um namoro, seja na vida de um noivado. E essa questão toda, eu gostaria que você, que eu, pudéssemos ter um encontro tão profundo, hoje, quando eu estava vendo essa segunda morada, lá, e essa semana foi muito fácil eu viver, porque eu fiz um processo de implante, de colocar, começando. Aí eu tive que ficar calado. Teve jeito, né? Né? Não foi tão assim, como diz o povo, foi ocasião. Mas eu fiz bem, entendeu? Mas foi providência. Foi, mas agora tem que ver, agora que já tá voltando. Então, passou lá. Esse processo de implante, aí essa questão toda lá, aí você imagina. Eu fui tão profundo nessa questão de voltar para casa, que eu voltei e me vi. É tanto que eu falei assim, depois o próximo cachorro eu vou ter que colocar o nome do cachorrinho da minha infância. Eu me vi exatamente com o meu cachorrinho de infância, que logo que pai morreu, e eu saí para ficar distante de Thomas Gonzaga, quem já sabe, já conhece a história, né? E depois, quando voltei em Thomas Gonzaga, a primeira tristeza foi que meu cachorro tinha morrido de saudade. E eu chorei tanto. Não tinha telefone, não tinha essas coisas tão fácil, né? Era perto, Corinto, era 17 quilômetros, mas você sabe, quase esse dinheiro, tudo é longe, né? Tudo é longe. Então, assim, encontra com a sua história, volta para casa, volta para a sua casa. Então, a tarefinha, e nós vamos fazer essa questão toda, é do irmãozinho lá com o sininho, é hora de voltar para casa. Quando você começar a culpar alguém, é sinal que você morou em algum lugar que te maltratou.
E o pior é você permanecer em lugar que te maltrata. Não tem coisa pior do que você se abandonar a sua casa para morar. E aí você acaba não conseguindo amar e nem ser amado. Então, é hora de voltar para casa. A tarefinha. Agora vamos à novidade, Gregório. Gente, eu e o Padre Fernando, né, vamos trabalhar com vocês e vamos oferecer fazer um trabalho, uma experiência de oração nessas lives. E ao final, né, lá no 8º encontro nosso, nós vamos sortear um kit completo de Santa Teresa d'Ávila. Além desse livro, vem um material completo de Santa Teresa d'Ávila, um material muito bonito, é um livro da Biblioteca Católica, maravilhoso, junto com um monte de material, tem um manualzinho do Castelo Interior, bem bacana, junto com o meu livro também, O Jardim Celestial Perfeito. Então, como é que vai ser? Vai ter um sorteio no final, então o pessoal já está falando, eba aí, né? E toda live vai ter um sorteio. Então, quando o Padre Fernando vai salvar o vídeo, ele está ficando no IGTV, né? Para você ganhar o livro meu da Rosa Mística, semana que vem, todo mundo que comentar sobre o que aprendeu com a live no IGTV, que o Padre Fernando vai deixar aí, né, no Instagram, vai concorrer semana que vem ao meu livro. Nós pegamos todos os comentários, colocamos aqui, vai sortear o livro. Agora, para o final do nosso trabalho de moradas, lá no 8º encontro, nós vamos estar distribuindo esse kit completo de Santa Teresa d'Ávila, né, que é muito bonito. E nós queremos convidar, que foi ideia até do Padre Fernando, fazer um retiro em casa, né, Padre Fernando? Como é que é isso? Oportunidade de rezar com as moradas. Você pode escolher uma passagem bíblica, uma música escolhida no retiro que mais marcar a sua oração e um gesto concreto no retiro. Então você só vai mandar isso para a gente lá no mês de junho. Mas nós vamos mandar para você as regrinhas, eu vou pedir o Padre Fernando para postar no Instagram dele, a gente já fez o material de divulgação e tudo, e vai ter as passagens bíblicas que nós sugerimos, né? E vai ter um envio. Então você vai o envio pelo WhatsApp. Como é que vai ser isso? Entre o dia 1º e 25 de junho é que você vai enviar, né? Não vai enviar agora não. Você vai fazer a experiência primeiro, vai fazendo a experiência. E aí você fez a experiência da passagem bíblica, você vai mandar para a gente a passagem bíblica que te marcou, que você escolheu, uma música que te marcou nesse período todo, e um gesto concreto a partir do retiro. E a gente convida você para fazer isso junto com o pessoal da sua casa, né? E aí, como é que você vai mandar? Você vai mandar no WhatsApp, no máximo, 3 minutos, né? Ou pode ser um videozinho falando da sua experiência, ou da sua casa, ou pode ser um escrito, porque tem gente que não quer mandar vídeo, então escreve, né? Qual foi a passagem bíblica que te tocou, por quê? Como foi a experiência? A música que você escolheu e o gesto concreto. Mas nós vamos postar direitinho as regras, mas semana que vem eu já vou sortear o livro do Jardim Celestial Perfeito de Rosa Mística. Mas o kit de Santa Teresa é pro final, ele completinho. Não é, padre? Legal? Demais! Então, assim, nós vamos olhar cenário, né? Assim, aí você tem que escrever, mas mesmo foi pelo menos uma foto de como que foi, né? Tirar aquelas fotos, mostrar como foi a ambientação, o envolvimento com a sua família. Então, depois nós vamos colocar no júri popular. Ah, é no júri, a de Santa Teresa é no júri, mas vai pro júri, gente, tá? Vai pro júri, ele tem razão. Nós vamos escolher 3, não é isso? Nós vamos escolher os 3 principais que eu e o Padre Fernando entendemos. Aí nós vamos colocar no júri para o pessoal votar quais são os 3 que vai ganhar o kit completo. Gente, esse kit é maravilhoso, de Santa Teresa. Nós vamos pôr a foto dele amanhã no Instagram aí do Padre Fernando, com as regras, tudo bonitinho, tá bom? Vai ser maravilhoso. Eu tenho que aprender a colocar texto no Instagram, que eu não sei não. Vou ter que aprender ali agora. Não, isso aí, pode deixar que eu te ajudo, é tranquilo. Eu te ajudo. Eu nunca coloquei, agora eu tô vendo assim. Agora é aprender a colocar, é bom que aprende. Ô, Gregório, sim. Voltar para casa, encontrar, não ter medo de encontrar com a nossa história. Nós não seremos salvos negando a nossa história. Sim. Mas deixando Deus trabalhar, como vai dizer Teresa d'Ávila. Então, sim, a tarefinha, voltar para casa. Tem aquele encontro. Se você quiser, imagina que você, na hora que você estiver encontrando, você vai bater uma saudade de uma comidinha da infância, faça. Sim.
Se você tiver saudade de uma música que cantava lá, cante. Sim. Enamore-se. Enamore-se também com Deus e enamore-se. 23 segundos, Gregório. Que maravilha. Pessoal, comenta no IGTV do Padre essa live, o que você aprendeu com ela, tá bom? Pro sorteio. Da semana que vem. Às 9 horas. Convida mais pessoas. Oi? Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.